Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Mônica e eu fui convidada pela galera do Cefis para fazer um vídeo para vocês contando um pouco sobre a minha pesquisa. Bom, quem que sou eu, né? Bom, eu sou a Mônica Nunes, né? Então eu fiz mestrado, doutorado, fiz a graduação, mestrado e doutorado aí na Unicamp. Hoje em dia eu sou pós-doc na Syracuse University, que fica no estado de Nova York, aqui nos Estados Unidos. Mas todo o meu trabalho é no Fermilab, que é um laboratório de física de partículas, é muito voltado para neutrinos, que fica numa cidadezinha perto de Chicago. Então é aqui que eu faço a minha pesquisa, né? O mestrado e o doutorado eu fiz, né, na área de física de partículas. O mestrado foi voltado para muons, então eu trabalhava no grupo de leptons, né, com um telescópio de muons, e essa foi minha pesquisa para o mestrado. E para o doutorado, eu trabalhei com pesquisas para experimentos de neutrinos. Então, para o doutorado, eu trabalhava no experimento Lariat e Dune do Fermilab. E a pesquisa que eu fazia, né, apesar de eu não trabalhar diretamente com neutrinos, eu fazia pesquisa para experimentos de neutrinos. A nossa ideia, né, do mestrado, do doutorado, foi de eu fazer uma pesquisa, né, que ajudasse na caracterização dos tipos de detectores que vão ser usados nos experimentos futuros de neutrinos. Mas o que são neutrinos, né? Bom, neutrinos são partículas, como o próprio nome sugere, neutras, né? Então são partículas que não têm carga elétrica, não são positivo nem negativo, né? E eles são as segundas partículas mais abundantes no universo, eles só perdem para os fótons. Neutrinos, eles são parte do grupo dos leptons, né? Então a gente tem ali no grupo dos leptons o elétron, o muon, que é um elétron mais massivo, né? O tau, que é uma versão ainda mais massiva do elétron, e cada uma dessas três partículas tem o seu neutrino associado. Então ali dentro do grupo dos leptons tem o elétron, o muon e o tau, e tem o neutrino eletrônico, o neutrino muônico e o neutrino tauônico. Beleza? Então o que a gente sabe sobre os neutrinos? A gente sabe que eles são neutros, a gente sabe que a massa deles é muito pequena. Até hoje a gente não sabe qual é o valor exato da massa dessas partículas, mas a gente sabe que elas têm que ser muito baixas, muito pequenas, beleza? Mas eles estão lá, tudo bem? Eles quase não interagem com a matéria. Os neutrinos conseguem atravessar anos-luz de distância, tipo dezenas de anos-luz de distância, sem interagir com nada, sem interagir com nenhum átomo, sem interagir com nada. Existem bilhões de neutrinos cruzando essa ponta do meu dedo por segundo. Pensa comigo, bilhões de neutrinos cruzando a ponta do meu dedo por segundo. Eu não sinto, eu não vejo, não acontece nada com o meu dedo, não é isso? Então, isso é pra vocês terem essa ideia de quão poucos neutrinos interagem com a matéria. Então, eles estão ali, a gente sabe que eles estão ali, a gente consegue, né, medir, a gente consegue detectar essas partículas, vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Então, mas os neutrinos estão ali e existem muitos experimentos hoje em dia voltados para o estudo dessas partículas. Então, da onde que vêm os neutrinos? Então, os neutrinos, na sua maior parte, os neutrinos que a gente recebe aqui na Terra, eles vêm do Sol. Então, o Sol é a nossa maior fonte natural de neutrinos. O Sol manda neutrino pra gente, assim, um monte, né? Neutrinos vão sair das reações de fusão nuclear do interior do Sol, né? Então, o Sol tá lá fundindo hidrogênio com hidrogênio para gerar hélio, e nessa fusão, né, de hidrogênio e hidrogênio, a gente tem a liberação de energia, e essa liberação de energia, alguma parte dela vai para neutrinos, e então a nossa maior fonte de neutrinos aqui na Terra é o Sol. Mas a gente consegue também produzir os neutrinos, então tem aceleradores de partículas que vão poder produzir os neutrinos que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, com a energia que a gente precisa, para a gente poder estudar, beleza? Existem vários experimentos de neutrinos hoje em dia. E o que eles descobriram? Eles descobriram que no passado, né, os experimentos de neutrino no passado descobriram uma coisa muito legal. Eles descobriram que os neutrinos conseguem oscilar de tipo. Então lembra que eu falei que tem 3 tipos de neutrinos que a gente conhece por enquanto? Existem 3 tipos de neutrino? Então, a gente descobriu também que os neutrinos conseguem trocar de tipo. Então, à medida com que eles viajam, né, então eles são produzidos, por exemplo, no Sol. À medida com que eles viajam do Sol até a Terra, eles conseguem trocar de tipo, eles conseguem oscilar de tipo, eles conseguem oscilar de sabor, que é o que a gente chama. Tudo bem? Essa oscilação de neutrinos, ela só pode acontecer porque os neutrinos têm massa.
tudo bem? Então essa é uma das razões para a gente saber que o neutrino tem massa. A gente não sabe ainda de quanto, a gente tem uma noção de aonde essas massas vão estar, mas a gente não sabe os valores absolutos delas, tudo bem? Mas a gente sabe que os neutrinos conseguem trocar de tipo, então eles nascem de um tipo, à medida com que eles viajam, à medida com que eles se propagam no espaço, né? Dependendo da sua energia, dependendo da distância com que eles se propagam, eles conseguem trocar de tipo, eles conseguem oscilar. A gente não sabe descrever 100% como essa oscilação acontece, faltam alguns parâmetros nas nossas equações ainda que a gente está tentando descobrir, então tem muitos experimentos, né, hoje em dia espalhados para tentar entender como essa oscilação acontece, para entender todos os parâmetros da oscilação de neutrinos e qual vai ser o impacto disso, né? Do tipo, será que isso tem a ver com alguma coisa com matéria e energia escura? Não sei. Talvez, quem sabe, vai dar alguma direção pra gente. Então, não sei, tem muita pesquisa acontecendo aí. Então, muitos experimentos de neutrinos hoje em dia, eles estão tentando entender essa oscilação de neutrinos, né? Então, por exemplo, eu faço parte de 2 experimentos que vão estudar a oscilação de neutrinos em diferentes áreas. Então, tem o programa chamado SBN no Fermilab, que é o Short Baseline Neutrinos, que é o Short Baseline Neutrino Program. Então o SBN, ele vai estudar oscilação de neutrinos em distâncias mais curtas. Então ele é composto por 3 detectores, cada um numa certa distância em relação à nossa fonte. Então os neutrinos vão sair da nossa fonte, eles vão passar por um detector, a gente vê como é que é o tipo de neutrino, quais são os tipos de neutrino que tem ali, eles vão se propagar por uma certa distância e aí depois a gente consegue ver o que aconteceu com eles depois eles atravessarem essa distância, né? Então como tudo é controlado, né, como a gente está ali produzindo os neutrinos que a gente vai usar, a gente vai conseguir ter as respostas que a gente precisa. Então tem esse que é o Short Baseline Program e ele ainda não está tomando dados ainda, né? Os detectores eles estão quase prontos ali, estão em posição quase, mas aí já eles vão começar a tomar dados, né? E então os primeiros resultados vão sair em alguns anos ainda, então né, tem que ter um pouco de calma. E tem também o Dune. O Dune vai ser um negócio assim absurdamente mas esse SBN, os detectores eles estão em distâncias tipo de metros, de centenas de metros. Acho que a distância máxima chega a 700 metros entre os detectores mais extremos, tudo bem? E a gente vai estudar o que acontece com os neutrinos com uma certa energia atravessando essa distância e propagando nessa distância. E tem também o Dune. O Dune já é uma coisa diferente. O Dune vai ser um negócio de long baseline. Então as distâncias entre os detectores vão ser de milhares de quilômetros. Então o Dune, ele vai ter 2 detectores, vai ser um bem na cara da fonte, bem na cara da fonte de neutrinos, e os neutrinos vão passar pelo primeiro detector, a gente vai ver como é que eles estão, né, como é que é o feixe de neutrinos ali, eles vão se propagar por 1.600 km, se eu não me engano, ou 800 milhas, né, que acho que não, 1.300 quilômetros, eles vão se propagar por 1.300 quilômetros e eles vão ser detectados num outro detector ali na frente, que vai ser em outro estado chamado South Dakota. Então, a gente vai ver o que acontece com os neutrinos quando eles se propagam nessa distância grande também. Então, como a gente está, de novo, né, num ambiente controlado, com as energias de neutrino controladas, essas coisas quase todas controladas que eu digo não é ali exato, né? A gente conhece a distribuição, a gente conhece a cara dos neutrinos que a gente está fazendo, a gente vai conseguir ter mais detalhes para as nossas equações de oscilação de neutrinos, tudo bem? E nesses 2 tipos de experimento não tem um cano, não tem um cano para levar os neutrinos de um detector para o outro, não. Os neutrinos, como eles quase não interagem com nada, eles conseguem atravessar a própria Terra. Então eles vão, né, no Short Baseline, nesse programa com os detectores perto um do outro, eles vão atravessar 700 metros na Terra, beleza, rapidinho. No experimento, no Dune, que é um experimento, né, com essa distância bem grande de 1.300 quilômetros entre os detectores, eles vão passar pela Terra também, tudo bem? Então, esses neutrinos eles vão atravessar a Terra e vão ser detectados no detector mais longe para a gente poder estudar. Então, como que a gente faz esse experimento de neutrino acontecer? A gente precisa detectar os neutrinos, vamos começar daí, né? Vamos imaginar o seguinte, para detectar neutrinos é mais ou menos assim.
Imagina que você tem uma rede de vôlei, imagina que você tem um punhado, imagina que você tem uma rede de vôlei, põe ela na horizontal, pega um punhado de areia e joga em cima dessa rede. O que vai acontecer? A maior parte dos grãos de areia vai passar pela rede como se nada tivesse acontecido, não é isso? Mas alguns grãos de areia vão acabar caindo sentadinhos ali na rede, não é isso? É quase que a mesma coisa com neutrinos. Então, se a gente pega um feixe de neutrinos e joga num detector, a maior parte deles passa como se nem tivesse visto o detector, passa como se nada tivesse acontecido. Mas alguns neutrinos, eles vão interagir com o detector, tudo bem? E é mais ou menos essa ideia aí da rede de vôlei. Os poucos neutrinos que interagirem com o detector, a gente vai conseguir estudar. Então a gente tem, aí qual que é a nossa ideia então? A nossa ideia é construir detectores muito grandes para poder aumentar a chance de ter interação de neutrinos, não é isso? Então, o que vai acontecer? E como que a gente consegue ver os neutrinos, né? Os neutrinos em si a gente não consegue ver. A gente não consegue ver, não consegue ver nada. Neutrino é neutro, não vai deixar nenhum sinal dentro do nosso detector. Mas quando ele interage, quando a gente tem a sorte de ter uma interação de neutrinos, outras partículas vão sair dessa interação. E essas outras partículas, elas sim, elas vão deixar um sinal no nosso detector. O detector pode ser do tipo, ele pode ser do tipo de água, ele pode ter água dentro dele. Então, quando o neutrino interage, por exemplo, com um átomo de água, outras partículas vão sair dessa interação e essas outras partículas que saem da interação do neutrino, elas vão deixar um sinal na água, que vai ser um sinal do tipo Cherenkov. Então, os experimentos de neutrinos que a gente tem com água, eles vão funcionar através de radiação Cherenkov. Então, o neutrino vem e interage com a água, com o átomo de água. Outras partículas vão ser emitidas. Essas partículas, elas vão ter uma velocidade na água maior do que a luz na água. Então, essas partículas, elas vão emitir a chamada radiação Cherenkov, a chamada luz Cherenkov, e os experimentos coletam essa luz e conseguem ter informação sobre o neutrino original. Ou pode ser também um experimento com cintilador líquido. Então, de novo, o neutrino vem, ele interage com um material, com um cintilador líquido, por exemplo. Nessa interação, outras partículas são formadas e essas outras partículas, elas vão gerar um sinal de cintilação dentro do detector que vão ser captados pelas fotomultiplicadoras, tudo bem? Ou pode ter também experimentos que vão usar o argônio líquido como meio, que são os mais modernos, os mais recentes experimentos, eles vão usar argônio líquido. São as chamadas LAR-TPCs, Liquid Argon Time Projection Chamber. São as câmaras de projeção temporal de argônio líquido. Tudo bem? E esses experimentos, né, que são os do tipo que tem no Fermilab, são os tipos que estão sendo construídos, são os tipos que vão ser usados nesse Short Baseline Program que eu falei para vocês e também no DUNE. Esses experimentos vão usar então o argônio como meio, como alvo. Então, de novo, o neutrino vai vir ali, a gente não vê nada do neutrino, mas o neutrino vai interagir, outras partículas vão ser emitidas, outras partículas vão ser formadas e essas outras partículas, elas vão deixar um sinal bem bonito no argônio. O que vai acontecer? Essas partículas, depois que saem da interação, elas vão ionizar os átomos de argônio e excitar os átomos de argônio. Na ionização dos átomos de argônio, a gente vai ter a liberação de elétrons, não é isso? Então a gente vai colocar campos elétricos nessa câmara, vai colocar campos elétricos nessa câmara e esse campo elétrico vai atrair os elétrons para um lado do detector. A gente vai coletar esses elétrons, vai ter um sinal ali que a gente vai conseguir ver e a gente consegue ver a trajetória linda dessas partículas dentro da câmara. Juntando toda a informação das trajetórias das partículas, né, com a energia e direção e etc., a gente consegue reconstruir a informação toda e encontrar informação sobre o neutrino que deu origem a tudo isso. Legal, né? E também tem a emissão de luz. Então, quando as partículas atravessam, né, o argônio líquido, eles vão ter também a emissão de luz que vão ser coletados pelos sistemas de luz do experimento. Uma coisa que é parte do sistema de luz desses experimentos é a arapuca. A arapuca é um aparelho, né, um aparato que foi desenvolvido na Unicamp por pesquisadores da Unicamp que justamente coleta essa luz produzida na passagem de partículas pelo argônio líquido. Muito legal, né? E para que tudo isso é útil, né? Bom, experimentos de
experimentos de neutrinos não vão ter ainda, pelo menos, uma aplicação prática nas nossas vidas. A gente não consegue, eu pelo menos não consigo enxergar nenhuma aplicação prática de neutrinos nas nossas vidas, mas toda pesquisa que a gente faz para neutrinos tem um efeito colateral muito maravilhoso na sociedade, né? Então toda pesquisa que a gente faz com aceleradores de partículas, por exemplo, para os experimentos de neutrinos, eles vão ser utilizados na medicina, né? Toda a parte de tomografia, toda a parte de equipamentos médicos, muitos deles vêm de experimentos, vêm de aceleradores de partículas. Então, quanto mais pesquisa a gente faz de aceleradores de partículas, mais a medicina se beneficia disso. Então, a gente tem que continuar pesquisando muito. Lembra, toda pesquisa que a gente faz em ciência vai ter benefícios para a sociedade, né? Lembra, a internet do jeito que a gente conhece hoje, ela foi criada por físicos de partículas que precisavam trocar uma informação, trocar um volume de dados muito grande. Então eles criaram a internet do jeito que a gente conhece ela hoje, né? O www. Tudo bem? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau! Incrível, não é, pessoal? Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Mônica Nunes, siga ela nas redes sociais, no Instagram @mosnunes e aqui no YouTube se inscreva no canal dela, A Física. Não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para quem você gosta e também siga a gente nas nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Obrigada, gente, até a próxima!